Boa noite. Boa noite. Já estamos ao vivo, viu, Capitão Chesco? Boa noite a todos. Problema aqui na nave, né? A nave deu uns probleminhas aqui, estamos entrando um pouquinho atrasado. Estava ajustando aí. Mas vamos. Eu disse que enquanto o Chesco está na nave, o Chesco é todo futurista e eu estou na Idade da Pedra, literalmente. Eu Bom estou que na tem um contraste, né? caverna. Hã? É bom que tem um contraste, né? Idade da Pedra e Idade Isso aí. Futurística. E E vamos você para a está na. atualidade. É. Boa noite, gente. Ó, antes de mais nada, essa live aqui já não é nem mais de convidado, tá? Para a gente poder ficar à vontade de um falar, é como se nós só não estamos agora no mesmo sofá, né? Mas é porque às vezes eu faço live e diz que é convidado, e aí as pessoas ficam incomodadas porque eu não deixo o convidado falar, coitado. É bom deixar isso claro. Porque aí a gente pode ir trocando ideias, um vai falando, o outro vai falando, vai complementando. Isso Aí aí. não fica esse negócio de perguntas e respostas que a gente tem que ficar calado. Engessada, né? E também fica pesado, né, Meire? É bem legal. A gente está aqui num bate-papo descontraído. Chesco é parceiro, a gente está até mais para frente, a gente vai falar do nosso projeto aí. Então, a gente está como se estivéssemos em casa, batendo papo, como a gente fica às vezes, né? Papeando mesmo, tá? Então, sejam super bem-vindos aqui no nosso bate-papo, para que vocês possam participar também. Se tiver alguma dúvida, enquanto a gente estiver falando, gente, pode botar uma pergunta, eu estou agora com o chat aqui, eu vou dando uma olhadinha, e aí eu boto até na tela para a gente poder responder, o Tisco respondeu, eu respondi, tá? E hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre a questão de holografia e simulações, ou simulações, que eu achei bem legal o Paulo colocou para a gente. Quem não assistiu a live com o Paulo Marques foi muito legal, né, Tisco? Que a gente fez semana passada, foi quarta-feira passada, né? Foi quarta passada, onde ele traz muito aspecto teórico, né, e técnico também, explicando essa questão de holografia, e o porquê que ele não gosta de holografia, e o porquê que seria uma simulação. Então, eu acho muito importante, né, a gente tentar trazer isso aí para o público, né, até para as pessoas começarem a entender, né, se o que a gente está vivendo é uma simulação, uma holografia, ou se são as duas coisas ao mesmo tempo também. Então, pode ir falando aí um pouquinho de holografia, de simulação. Quando você for beber água, eu vou descansando a garganta. Vamos lá, gente. Primeiro eu gostaria de trazer um brainstorming aqui para todos, né? Para a gente falar sobre simulações. E o que está acontecendo hoje, né? Se a gente for parar para analisar aonde nós vivemos aqui agora, dentro dessa materialidade, onde essa tecnologia mais avançada, assim dizendo, de inteligência artificial, computadores e outras coisas mais quânticas que estão chegando, o que está acontecendo hoje? Hoje, nós mesmos, com essa tecnologia que nós temos, que é uma tecnologia de pouquíssimo tempo, né? A gente pode considerar uma tecnologia de 100 anos. Se a gente for falar de internet, quando eu tinha meus 18 anos, a internet estava começando. Então, a gente tem que começar a entender que hoje nós estamos fazendo simulações para nós ficarmos dentro. E o que seria isso? Então tem esses joguinhos todos, né, que minha filha mesmo joga esse Roblox, você pode ver que essas crianças todas, elas ficam imersas num computador jogando um Roblox, que o que seria? Seria uma simulação, onde essas pessoas, elas têm um avatar, né, que é o bonequinho que fica jogando, e esse bonequinho fica lá num mundo que é criado para elas poderem interagir e estarem ali se comunicando com outras pessoas. Na época da Natália era The Sims. Na minha época também era The Sims, né? Mas não chegava nesse nível tecnológico, né? Eu lembro que a gente naquele tempo mandava uma mensagem, era aquela internet que fazia aquele barulho, né, de telefone, que começava aquele barulhão e você mandava uma mensagem, demorava 5, 6 minutos para chegar essa informação do outro lado. Eu lembro que quando começou essa questão de internet, quando eu tinha meus 18 anos, a gente mandava uma mensagem lá para o Nordeste, lá para um cara que estava lá, demorava 10 minutos para o cara responder. E hoje em dia é tudo on time, né? Você pode ver que é tudo on time e esses joguinhos, né, já vão fazendo uma simulação para as pessoas estarem dentro e estarem interagindo. Mas a tecnologia está evoluindo também muito rapidamente. Vocês podem ver que já saiu essa questão do Apple Vision, né? Que é aquele Google que você bota na cara, então você fica totalmente imerso ali
e numa realidade que é igual à nossa realidade que estamos olhando aqui pela janela, olhando aqui para fora. Então, é igualzinho. Só que, como eu falei para vocês, isso é uma tecnologia recente. E agora, vamos imaginar civilizações com 1.000, milhões, bilhões de anos à nossa frente. Será que essas civilizações também já não fazem essas simulações? E será que nós já também não estamos dentro dessas simulações que nós mesmos criamos para poder experienciar? Então, esse é o ponto que eu quero começar a trazer para vocês. E depois a gente vai entrar no mérito da holografia, que eu achei que foi muito interessante o que o Paulo falou. Não, Meire, você me permite... Pode falar. Não, pode, vai. Tá. Então, eu quis fazer essa breve explanação para as pessoas entenderem, né, que realmente existe tecnologia para que a gente interaja com outras pessoas e como se fosse a vida que a gente tem aqui agora. Mas então eu vou subir um pouco a nave, tá? Eu vou subir a minha nave aqui até onde eu já comecei, até onde eu tive a possibilidade de enxergar onde essa simulação se iniciou. Pelo menos é uma experiência que eu tive. E aí eu vou contar uma experiência de desdobramento, né, de projeção astral, que eu tive no início do meu canal, que eu falei para vocês. Eu falei muito pouco ali, até porque eu senti também que quando eu comecei a falar ali, eu comecei a afrontar muitas pessoas, e as pessoas ainda não estavam preparadas. Eu sinto agora que já está mudando, né? A gente está conseguindo trazer outros tipos de informações e as pessoas já estão com aquela mente, está abrindo e deixando... Parando para ouvir, né? Isso, e parando para se questionar, né? E se o que aquele maluco está falando junto com aquela outra doida lá fizer um pouquinho de sentido? E se, de repente, essa simulação que você está trazendo aqui, Chesco, do que está acontecendo agora, nesse momento que estamos vivendo, nesse presente aqui, e se outros tipos de civilizações também não estão fazendo já isso há muito tempo, há milhões ou bilhões de anos? E aí eu falo para vocês, e essa tecnologia toda, com esse tempo todo? Então, eu gostaria de falar sobre essa projeção, que eu vou falar de uma fonte, tá? E a gente já começou aqui a falar que não existem só uma fonte, né? Que existem algumas fontes. E eu gosto de fazer de florear, vamos dizer assim. Eu vou contar uma historinha bonita, mas depois para falar realmente a projeção e a gente começar a ir descendo para chegar aqui onde a gente está. Então, essa fonte, que pode ser esse Deus, como vocês possam chamar de qualquer nome, tá? O arquiteto do universo, ou o ser primordial que criou isso aqui tudo que a gente fala, ela tinha o conhecimento e precisou experienciar. E para experienciar, tecnologicamente, tá? Que a gente gosta de falar que é um pensamento, a expansão mental dessa fonte, né? Ela foi se densificando. E nessa densificação, aí a gente pode falar, na primeira densificação dessa fonte, seriam aqueles famosos 3, que são relatados em várias mitologias, né? Que são as primeiras fractalizações dessa fonte. Mas o que acontece? A partir do momento que essa fonte começa a experienciar esse primeiro pensamento, como se a gente poderia chamar desse Big Bang explode, né? E esses 3, eu tentando colocar para vocês de uma forma de entendimento, seriam filhos paradisíacos, a primeira fractalização dessa fonte. Então, esses filhos paradisíacos, eles se fractalizam em supramônadas. Essas supramônadas se fractalizam em mônadas. Em eu sou, em alma, e em fractal de alma é onde nós estamos aqui. Mas desde a primeira fractalização dessa fonte, né, desses 3, ali já impera a dualidade. Não num nível tão grande como é aqui embaixo, né? A gente está vivendo, acredito eu, com o nível mais baixo e o nível mais complicado da dualidade. Vocês podem ver que aqui acontece de tudo, é uma brigalhada, todo mundo, é um ego tremendo, né? Existe uma individualização, o que eu estava falando para vocês, nós somos a fonte, mas em estado coletivo de fonte, nós vamos nos densificando dentro dessa simulação, né, que é uma tecnologia também utilizada para poder experienciar, e dentro dessa simulação, nessas densificações dimensionais, a gente vai, entre aspas, perdendo a conexão. Mas não é perdendo, a gente vai esquecendo a nossa conexão, porque a gente não perde essa conexão com a fonte. E quanto mais essa energia vai se densificando para experienciar dentro das dimensões, mais a dualidade começa a ficar mais exacerbada.
e mais também começa a imperar a questão da individualidade, aonde essências coletivas, onde estávamos, começam a se entender como essências individuais, e tudo bem, mas aí a gente começa a achar que não tem mais a conexão, e o ego aqui embaixo começa a imperar no pior nível possível. Você quer falar alguma coisa, Merigo? Estou esperando, porque até qual o objetivo da simulação? Só para você ir conduzindo o teu raciocínio, até para ir respondendo a dúvida das pessoas. Tá. O objetivo dessa simulação seria, no caso, uma experienciação. Tá? A experiência que ela precisa ter. A fonte ela tem todo o conhecimento, tá? Mas a fonte não experiencia. Então, ela precisa realmente dessa simulação, que eu gosto de florear falando que é o pensamento, que tudo é mental. Mas se a gente for analisar friamente, é uma tecnologia, não deixa de ser um tipo de tecnologia que a gente não consegue compreender. A gente não tem cabeça para entender isso aqui. Esse computador analógico aqui, que está nesse corpo de carbono, não consegue entender essa tecnologia quântica que é utilizada para essa simulação onde nós estamos. Então, o que acontece? Eu contando para vocês que houve essa primeira fractalização desses três, e ali já tem um ego. Não como aqui, mas existiu um ego. Tá? E quando existe um ego, um desses seres, desses três, que pensou que seria maior do que a fonte, assim dizendo. Como existem fractalizações abaixo desse ser, então o que acontece? Tecnologicamente, ele impediu esse processo, vamos dizer assim, natural de densificação para a fonte poder se experienciar e começou a utilizar tecnologia para poder fazer essas simulações também, mas essas simulações que têm um teto consciencial. Tá? E quando essas consciências, então, se densificam dentro dessas simulações tecnológicas que ele fez, batem nesse teto consciencial, elas não conseguem chegar até a fonte. É como se tivesse um bloqueio. Tá? Então, eu tive uma projeção, um tempo atrás, que para mim foi uma das projeções assim, das mais fantásticas que eu já tive, onde realmente eu fui direcionado a um laboratório tecnológico, tá? E nesse laboratório tecnológico, que a forma de pareidolia que a minha mente interpreta o que eu vi ali, que não tem como eu tenho que trazer para alguma coisa que eu vi aqui, eu não consigo... Fazer uma analogia com algo. Não tem como, gente. Não tem como a gente falar que a gente está vendo uma coisa de bilhões de anos de tecnologia, às vezes coisa que está, metafísica, tudo luz, aquela coisa. Não tem como trazer para cá, para o racional o que foi visto. Mas eu vi, então, tá? Eu fui no Merkabah, que é até o nome do meu canal, entendeu? E o Merkabah, só falando para vocês, dimensionalmente, a gente consegue ir subindo, elevando dentro de uma verticalidade, a gente consegue acessar vários níveis. Então, esses níveis que a gente está falando de alma, de eu sou, de mônada, supramônada, até a gente chegar lá, a gente vai subindo dimensionalmente, vai realmente interagindo dimensionalmente nesse tipo consciencial e dimensional que eu estou falando para vocês. Mas nesse laboratório, ele parecia ser uma água-viva muito grande. Tá? E só fazendo uma aspas, essa água-viva, por incrível que pareça, na série Halo, não sei para quem já viu, esse laboratório tecnológico na série Halo aparece, tá? Que é uma cúpula gigante, tá? Com um elevador que parece um rabo realmente de uma água-viva, que é a forma que eu interpretei. Mas isso eu falei muito antes dessa série do Halo. Então é até interessante, porque às vezes até corrobora umas informações que a gente traz. Mas dentro mas é muito fantástico, porque você chega nesse tipo de tecnologia, e foi um trabalho realmente de redes, tá? Porque precisava se identificar o tipo consciencial que estava fazendo justamente essa fractalização tecnológica e bloqueando algumas consciências de ter esse acesso à fonte, vamos assim dizendo, né? Porque tinha aquele teto consciencial, mas dentro desse laboratório existia um ser que ele estava num pod, tá? Num pod de suspensão, então ele estava como se tivesse adormecido num pod, assim, bem no alto dessa cúpula, e tinham alguns fios energéticos que iam ligando a vários outros pods, e nesses outros pods existiam bebês, mas não bebês da forma que a gente, da nossa forma humana, né, com esse corpo de carbono, bebês de diversos tipos de consciências e de seres. Então, eu poderia falar que teriam, sei lá, felinos, reptilianos, draconianos, insectóides. Tinham várias raças, né? Então, esse ser, ele tinha esses fios se ligando nesses outros pods, que eram bebês, e esses bebês todos que estavam ali, eles estavam experienciando tecnologicamente, também dimensionalmente, aonde tinham que experienciar.
Tá? Então, para mim, isso realmente só corrobora essa informação, né, que mitologicamente falando também já houve essa briga desses três lá, onde um quis se achar superior a Deus, a fonte. Eu não vou entrar em nome de seres aqui, porque senão eu vou começar a mistificar, né? Porque muita gente já fala desses seres, mas se eu falar um nome aqui de um, ele vai começar, mas fulano de tal é isso, mas esse ciclano. Então, não cabe eu falar esse nome desse ser. Mas aí o que acontece? E aí é muito interessante isso, porque dessa forma que eu estou relatando isso para vocês, eu tive uma outra projeção também, onde eu via que esses bebês eram inseridos justamente em planetas onde já estava havendo uma experiência, e esse bebê que era implantado ali, ele servia para modificar a história. Então, conforme ele ficava nesse planeta encarnando e reencarnando, ele ia modificando a história, ia gerando as questões tecnológicas, colocando os dogmas, aquelas coisas todas, para criar, na verdade, uma simulação dentro da simulação. Caraca, bebês, seriam embriões de modelos biológicos de diversas raças. Perfeito. Que são acoplados em planetas especificamente, justamente para irem colocando aquela questão tecnológica ali desde o início. Tá? Para quem acha, de repente, isso muito absurdo que eu estou falando, isso foi retratado já há 2 anos atrás, 1 ano, não lembro agora quando é que meu canal foi criado, sei lá, 2 anos, vamos dizer assim. Tá? E também foi retratado no filme Duna, né? Aquele filme Duna agora. Então, eu gosto muito de trazer para vocês a informação preditiva de filmes e de séries, para vocês irem fazendo a relação, para ver que as informações elas estão presentes em diversos locais e a gente realmente precisa ter olhos de enxergar. Mas o que acontece? Nesse filme Duna também, vocês podem ver que são consciências super tecnológicas, tá? Que já implantaram lá naquele planeta dogmas, conceitos, inclusive já falaram que ia ter um Messias, né? Que ia ter um Salvador, aquela coisa toda, já para manipular desde o início ali, mas já para derrubar também um ser mais elevado. Então, eu estou querendo só contar essas histórias de simulações para vocês entenderem que não é uma simulação. E nós mesmos estamos fazendo uma simulação agora, nesse momento, tá? Nós aqui com a nossa pequena tecnologia, assim dizendo, onde também iremos nos aprisionar, tá? Por questões do transhumanismo, por questões de implantes que já estão acontecendo. Esses implantes acontecendo, as pessoas vão querer começar a ficar mais dentro de simulações e simulações sem terem interações com as outras pessoas. Já é super comum famílias colocarem os óculos e não ficarem mais conversando, elas ficam aquela coisa, todo mundo interagindo já com aqueles óculos doidos. Tá? Então, Meire, o que eu queria passar de simulações seria justamente esse primeiro entendimento, para a gente começar a desmistificar isso e, de repente, entrar agora na outra questão, da holografia. Da holografia. Assim, eu vejo como simulação, aí é o meu ponto de vista, né? Porque eu sou muito prática, então eu trago assim, isso que nós estamos fazendo agora aqui, as pessoas estão nos assistindo em casa, seria uma simulação através da tecnologia, sendo que é uma simulação on time, num tempo real, de algo que está acontecendo também numa dimensão. Nós estamos levando a nossa imagem através de ondas eletromagnéticas que está chegando às pessoas num processo como uma simulação. Sendo que, na verdade, nós estamos retratando uma imagem que ela, de certa forma, existe numa dimensão. É muito doido, olha só, mas é mais ou menos isso que eu consigo enxergar, porque nas minhas projeções, eu não consigo ir muito longe. Eu fico muito próximo aqui, a essas simulações que a gente faz aqui. Quase que exatamente o que nós estamos fazendo agora, sendo que é projetado do lado de lá. Nossas ondas eletromagnéticas, dos nossos pensamentos, de tudo que a gente forma, cria um espaço aonde a gente é inserido nele. Sendo que existe uma outra realidade aqui naquele exato momento, mesmo que o meu corpo esteja em repouso e eu estou com uma parte dele em atividade, mas ele, de certa forma, o que eu estou vivenciando lá está acoplado aqui, nesse outro ponto dimensional. Confundi? Mas é só para que a gente possa entender como funciona essa questão das simulações que são feitas, que o que eu estou percebendo pelo mundo astral é que
o que eu sinto que existe um controle lá por trás, de que a gente sempre teve esse controle aqui, e que agora, como eles estão percebendo que, de repente, esse véu aí, que falam que é o véu de Maia, está caindo e a gente vai conseguir enxergar os dois lados com mais facilidade, eles estão construindo, é como se estão transportando essa imagem que a gente está aqui agora já para um outro estágio. E a gente vai achar que a gente está vivenciando a realidade do lado de lá quando não está. Também é uma projeção de algum lugar. O Paulo falou uma coisa que abriu para mim a cabeça muito, assim, foi a questão do espelho, do infinito espelho, que você coloca o espelho na frente do espelho e ele vai refletindo, refletindo, refletindo. Vocês conseguiram? Entendeu? Eu embolei tudo. É porque às vezes é difícil até você expressar, né? Você ter palavra para poder colocar tanta doideira junto num texto só. É complicado, porque são informações que são difíceis de serem passadas, né? Porque beiram um absurdo, né? Realmente beiram um absurdo. Mas se a gente for analisar da forma que eu comecei a falar para vocês, desde agora, em simulações que estão sendo feitas, e a gente for entender que aqui como é embaixo também é em cima, né? E assim como é em cima também é embaixo, e que tudo é uma única coisa só, às vezes fica mais fácil entender o que eu estou falando. E olha só, tem uma coisa que está me batendo aqui na cabeça agora, eu vou tomar muita porrada hoje, vamos embora. Por isso que acho que eu estava dormindo antes da live aqui, já estava passando... Cheio de galo. Mas o que acontece? Essa consciência, né, nesse nível, é tão doida de se achar acima do que a fonte e tudo isso que ela está fazendo, que o que acontece? Essa fractalização dela, ela consome energia dela mesma. Aí vamos lá. Que coisa doida. A pessoa é um vampiro de si próprio. Porque o que acontece? Para manter essas simulações, a gente está falando de níveis energéticos incompreensíveis. Tá? Eu gosto muito de citar o Paulo, eu gosto muito do Paulo. O Paulo tem muita coisa interessante. E ele foi falando das questões energéticas de tsunami, das placas batendo e mostrando em quantidades energéticas o que precisa. Agora, vocês imaginem o que precisa para fazer uma simulação de um universo inteiro, com galáxias, com planetas, com as consciências todas dentro, com o multiverso, tá? Com linhas temporais, com tudo que a gente está falando. Então, a gente está falando de um nível energético que é uma coisa monstruosa, né? E essa energia, ela é necessária. Eu não vou falar, seria uma coisa utópica da minha parte, falar que a única forma energética de obtenção seria através de consciências, mas sim, cada consciênciazinha, cada um de vocês que estão nos assistindo, são uma bomba atômica, ou mais de uma bomba atômica de energia. Então, você imagina isso consciencialmente no universo inteiro e tudo sendo absorvido e sendo utilizado para manter essa simulação toda. Sim. E tudo é energia, tudo é processo energético. É lógico que, como estamos inseridos nesse sistema todo, e aí a gente acredita ter a nossa individualidade, fica, às vezes, um pouquinho difícil da gente conseguir enxergar, nos enxergarmos como parte de um complexo mecanismo de manipulação de energia mesmo, onde tudo é moldado, onde tudo é construído. Tudo é construído por quem a gente ainda não sabe, mas que existe uma consciência por trás disso, construindo tudo isso. E assim, é lógico que aqui, nessa dimensão que a gente está, a gente precisa de muito mais energia, porque essa construção ela é num nível energético mais densificado. Então, requer muito mais energia para que a gente possa sustentá-la viva, né? Organizada energeticamente, operando. Talvez seja isso? Pode ser que sim. Agora, podemos complicar mais também. Vamos dar uma complicada? Já que é para complicar, vamos complicar. É um trabalho aqui, acho que de todos, né? Todos têm que pensar e não absorvam isso como uma verdade, tá? Cada um tem uma peça de um quebra-cabeça. A Meire tem as suas informações, eu tenho as minhas informações. Outros irmãos estelares, outros amigos também estão trazendo outras informações e cada um vai pegando uma informação e vai juntando essa pecinha. E quando a gente vê, a gente tenta montar um quebra-cabeça que não vamos conseguir aqui, agora, nesse momento, tá? Então, nós aqui, na situação onde estamos sem nossas potencialidades totais,
você vê que o que a gente está conversando de capacidades psíquicas que estão se abrindo, essas coisas todas também, são limitadas no espaço onde a gente está, né? Então, complicando um pouco mais, eu falei para vocês que eram 3, né? Os 3 primeiros seres, só que eu estou contando a história de um só, né? Existem outros 2. Outras fontes. Não, eu estou falando, não estou falando nem da fonte, eu estou falando dos 3 da densificação. 3 que desceram dessa fonte. Isso aí, então eu não estou falando nem disso, eu estou falando ainda abaixo dessas outras fontes. Uhum. Mas da mesma forma que esse ser, e aí eu vou falar a palavra negativada, mas não entendam como negativo e positivo, porque não existe isso nesse nível dimensional onde a gente está falando. Tá? A partir do momento que a gente começa a entender tudo como uma experiência, essa questão de bem ou mal, ela não morre. Ela não morre, ela não existe. Na verdade, somente realmente um tipo consciencial que preferiu experienciar dessa forma. Tá? E se a fonte permitiu, também está tudo bem. E aí é que é o difícil da gente entender. Mas existem esses outros 2, que dizem que esses outros 2 não concordaram com esse. E também existem simulações feitas por esses outros 2. Tá? E simulações que eu falo não é só esse universo, tá, gente? Esse universo da forma que a gente conhece são universos com outras questões químicas que a gente não consegue entender. Existe a questão também do universo imaterial também que existe. Então, esses outros 2 também estão utilizando tecnologias e fazendo simulações. Só que o que acontece? Essas simulações elas vão se entrelaçando. Sim. E aí vai fazendo uma... Desculpa a palavra, eu não posso usar essa palavra. Mas vai fazendo uma M federal. Porque aí vai todo mundo se entrelaçando nisso tudo, vai todo mundo se perdendo, cada vez mais você fica mais distante, e aí para a gente sair desse emaranhado? Haja estudo, né? Haja muito estudo. Mas eu acho que o importante, eu gosto muito disso que a Meire fala, o importante não é o depois, o importante é o agora. Tá? Então, eu quero passar essas informações para vocês entenderem que existe uma coisa a mais. Não é somente essa Matrix, essa simulação. Entendeu? Existem outras simulações. E existem simulações em cima de simulações, em cima de simulações, e que seres tecnologicamente vão trabalhando e vão se prendendo cada vez mais dentro de simulações na própria dimensionalidade, e esse nível vai subindo, até onde a gente consegue enxergar aquele tiquinho, né? Porque é uma ignorância alguém falar, eu mesmo falar que eu compreendo aquilo lá, eu não compreendo, gente. Eu estou trazendo um pouco da informação que eu consegui enxergar, mas aí é complicado falar. Mas em projeção, às vezes, a gente fala que a gente pegou uma informação de 10 segundos, mas é uma informação de uma vida, porque não existe espaço-tempo. Então, é uma projeção de 10 segundos, que energeticamente acaba com a gente. Esse tipo o Marcelo colocou aí para você, ó. Boa noite, meus queridos. Grande Tia. Conta para nós, o Marcelo lá de Goiânia, não sei se é. Conta para nós alguma situação louca de simulação que aconteceu contigo aqui na Fisicalidade. Na Fisicalidade. Obrigadão aí, Marcelo. E aí, tem alguma história? Na Fisicalidade. Essa semana eu tive uma, mas lá na Astral. Depois eu conto para vocês. Conta aí. Vou deixar você falar um pouquinho também. Estou engasgada aqui, fala um pouquinho aí. Não, então, essa questão da holografia, do que criam para a gente é muito, muito louco. Eu estou passando por esse processo agora de que quando eu volto eu não tenho mais o estado vibracional, então eu sempre questiono mais ainda o que é projeção e o que é sonho. Mas eu estou me baseando principalmente com a questão da memória, que eu sempre falei que quando eu guardo nos mínimos detalhes, então eu tenho mais certeza de ser projeção. E uma noite dessas aí, talvez tenha, sei lá, uns 15 dias ou até um pouco mais, eu saí no meu quarto, e quando eu saí já tinha uma pessoa me esperando e falou assim, nós vamos precisar de você. Eu disse, tá, ok, vamos precisar, o que a gente vai fazer de trabalho? Até porque eu saí muito consciente, saí muito lúcida. Mas eu estava aqui perto de casa, fiquei aqui mesmo nessa dimensão mais baixa, né, duplo energético, e eu me senti muito pesada mesmo. É engraçado. O meu corpo astral parecia que estava pesado, que eu estava assim, me arrastando. Eu senti essa diferença quando eu estava tentando me locomover nesse outro plano. E aí essa pessoa que estava comigo falou que era para eu não me assustar, porque eu estava sendo mais densificada. Ok, aí olha só como é que aí a gente fica na dúvida. Isso é holografia, não é?
E o que eu tinha que fazer? Alguns amigos estavam enrascados no astral. Alguns amigos, algumas pessoas conhecidas, não vou falar nome, não só pessoas conhecidas, e assim, depois eu comecei a observar até o que as pessoas estavam falando. Eu tinha um dos amigos é uma pessoa daqui, do lado de cá, um amigo particular meu, e outras pessoas que eu conheço da internet, pessoas que eu conheço até pessoalmente mesmo também. E esses amigos, quando me densificaram, disseram que eles estavam numa situação complicada e que eu era a pessoa que tinha uma certa capacidade para auxiliá-los. Por quê? E depois que eu fui entender, porque cada um de nós está trabalhando numa determinada frequência, isso significa que você está trabalhando com um determinado chakra, e aquele chakra que a gente está trabalhando mais, a gente sintoniza. Então é perigoso, às vezes, você fazer um determinado trabalho, como a gente vê aí, que o pessoal foi no umbral resgatar, não sei o quê, no umbral. Gente, para isso você tem um preparo danado, porque você vai lidar com consciências daquele nível e muitas vezes você acaba afinizando lá. E aí eu fui num lugar, eu nunca tive num lugar assim, acho que eu paguei minha língua, de tanto que eu falava assim, eu nunca frequentei, nunca vi, acho que não é verdade isso, mas que lugar tenebroso, sexualmente falando. Mas não era uma orgia normal, não, gente. Os amigos, eles estavam felizes, se sentindo no auge do prazer, com umas consciências, sem sacanagem, que enfiava a língua aqui e saía aqui. Sério. Um troço surreal. E eu achei que, eu digo assim, bom, eu acho que isso tudo é coisa da minha cabeça. Eu nunca vi um lugar daquele, nunca. Seres bizarros. E eu fui levada ali por quê? Porque eles disseram, eu fui ajudar no resgate dos amigos, tinha que entrar, e a pessoa que entrasse, eu estava sendo densificada para que eu pudesse entrar ali, porque não é todo mundo que entra, você tem que estar, isso tudo que foi explicado, né? Que você tem que estar num nível de densificação para que você possa realmente interagir lá no local, para você poder, não interagir, agir, numa certa frequência que aquelas consciências mais densificadas elas não me percebessem, nem a mim e nem eram mais duas pessoas que estavam comigo para poder fazer isso. Gente, cena de filme. Sabe aqueles filmes de espionagem que você tem que entrar no local para poder resgatar, para cortar, para utilizar a tecnologia para diminuir o nível energético daquelas consciências que estavam atreladas neles e eles não percebiam que eles estavam sendo sugados, que estavam sendo... Eu acho que esse negócio da língua não é sacanagem mesmo, não. Era tipo uma coisa que era assim, tinha uma conotação sexual, porque parecia uma surubada, um negócio assim louco, sabe? Tinha conotação sexual. Só que eu acho que aquelas consciências elas não estavam só sugando a energia sexual daqueles camaradas, não. Eles estavam pegando também a informação que eles tinham. Eu ia te falar isso agora. Um troço muito louco. Aí eu nunca tive num lugar daquele. Até eu já ouvi falar de seres bizarros, seres com um instrumento gigantesco. E eu fui lá porque, de certa forma, acho que eu tive frieza. Eu fui... Gente, olha, eu estou bem na fita. Eu ia olhar aquilo e não ia deixar me levar para fazer, tanto que eu estava com duas mulheres, não eram homens, não, tá? As consciências que estavam comigo. Por quê? Foi explicado que vocês, homens, são besta quadrada. Vocês caem molinho no canto da sereia. Eu discordo. É tudo bobo. Eu discordo. Mas vocês... E te falo mais, Meire, aí para te sacanear agora. Às vezes eu estou em forma de mulher lá no astral. Não, eu sei. Mas é que as consciências... Quando você está acoplado num corpo, num modelo biológico masculino, a gente tem até a própria questão química mesmo, né? O modelo biológico masculino ele produz mais testosterona, isso trabalha muito mais, aí, lembrando da explicação toda que eu recebi de chakras, você trabalha mais com o chakra básico, com o chakra sexual mesmo. Então, essas consciências elas se aproximam muito mais de essências que estejam se manifestando através de modelos biológicos masculinos do que femininos. Não que a gente também não sofra e tenha consciências especialistas em atacar mulheres, né?
mas a maioria desse tipo de ataque é pelos homens. São consciências realmente que talvez vocês tenham essa vulnerabilidade, essa é o ponto fraco de vocês. E aí eu voltei depois, eu vou depois contar com mais calma deixa eu digerir bem melhor isso tudo. Olha que já tem uns mais de 15 dias, mas também eu estou numa correria louca aqui. E aí eu achei interessante essa questão da holografia. Até onde isso realmente era real ou construído, porque eu comecei a observar até esses meus amigos que estavam lá. Eles não se conhecem, mas eles agem muito semelhantemente, ou falam coisas meio parecidas. Então eu comecei a observar até que ponto a gente não constrói também isso de acordo com o nosso nível de entendimento ou de pensamento. É muito louco. É doido. É complicado. Mas aí, entrando então um pouquinho nesse método... a questão só do Marcelo. O Marcelo tem tanta coisa para falar de coisa doida. Marcelo, a gente estava em Portugal há um tempo lá em fevereiro, eu acho, né? Eu tive tanta experiência com o Marcelo que eu estava até com vergonha de contar as coisas para ele, porque todo dia era uma experiência diferente. Mas teve muita... olha, isso é demais. Habilitação. Bom, gente, um beijo aí para todo mundo que está presente, eu agradecendo também a todos vocês, tá? Difícil falar o nome de todo mundo, mas Conceição eu vi, a Marceli, tem um monte de gente aí, desculpa se eu não falei o nome de alguém, mas tem tanta gente aqui legal aqui presente com a gente. Mas eu tive algumas coisas bem engraçadas, né? Nesse quesito aí de simulação, tipo, eu estava num carro atrás do Marcelo, indo para o tal do Cremelec lá, e isso eu nem falei, eu nem relatei isso no canal também. E o que aconteceu? Tipo assim, eu saí 10 minutos depois do Marcelo no carro, e eu cheguei 1 hora depois dele, no mesmo caminho. Então foi muito doido. Não sei o que aconteceu, que merda que deu no meio do caminho, mas foi muito engraçado. Foram 10 minutos atrás, e eu cheguei 1 hora depois dele, fazendo o mesmo caminho. Tá? Foi muito doido que aconteceu. Você conseguiu... Alguma coisa aconteceu e eu não sei o que foi. Mas tem várias coisas, gente, tem muita coisa. Agora, entrando nessa questão da holografia, a gente tem que entender também o seguinte, que existem essas simulações, né? E dentro dessas simulações existem outras simulações, mas a gente vai entrando em umas caixinhas que a holografia tem uma questão tecnológica, né? Que ela utiliza, sei lá, lasers, luzes, algumas coisas para fazerem projeções, mas é difícil também a gente falar em tecnologia holográfica, né? Vocês podem ver agora que estão falando aí de algumas tecnologias que vão vir, né? Que já estão aparecendo, que alguns seres vão aparecer no céu, né? Então, somos nós também fazendo essas holografias, né? Eu não lembro o nome do... Não sei se você lembra, Meire, o nome do projeto, mas tem um... Bluebeam. Acho que é Bluebeam. É o projeto Bluebeam. Acho que é interessante vocês darem uma pesquisada, e a holografia que aparece no céu, gente, é real e dentro da simulação onde nós estamos. Tá? Então, aqui mesmo nós já temos tecnologia para fazer outras simulações onde vamos entrar, mas também temos tecnologia para fazer holografias para nos enganarmos mais ainda. Tá? Então, tem muita gente aí falando, se tiver, de repente, uma invasão alienígena, para vocês tomarem cuidado. Sim, já temos tecnologia para fazer isso. Da mesma forma que, se vocês forem pegar, isso é só dar uma gugada, não precisa fazer muita coisa não, gente. Na Disney mesmo, pô, eles fazem uma projeção holográfica que estão colocando já de um dragão, é igualzinho um dragão voando ali em cima de todo mundo, tá? Todo mundo vai achar que é um dragão de verdade. Então, vão aparecer seres, vão aparecer cidades no céu, e vocês vão achar que aquilo é realidade. Porque é tão real que não tem como a gente fugir disso. Mas o que acontece? Essa holografia também, ela não fica só no externo. Ela também vem para o interno. Né? Então, essa tecnologia também já está sendo aplicada nos nossos sonhos. Tá? Já estão aplicando essas tecnologias nos nossos sonhos, então, às vezes, aí é que é o difícil. Mas como saber se é uma projeção real, se é um sonho, se é uma holografia que estão colocando na nossa cabeça? Realmente, isso aí a gente precisa de muita prática, muito estudo e tentar entender. E não achem também que nós não somos enganados, tá? Nós somos enganados, sim, e é muito difícil, às vezes, você ter uma percepção do que é uma holografia ou não é. Às vezes é um detalhe, que é uma falha, quando você olha num pé de um ser que chegou na sua frente, um ser assim de... É muito rápido, né? Sim, às vezes chega um amigo seu, tá? Com a sua forma no astral, tá querendo te ajudar e começa a te botar um monte de caraminhola, como já aconteceu comigo. Eu comecei a ficar triste, decepcionado, aquela coisa toda. Aí eu falei, opa, eu fui olhar para baixo, era uma holografia.
Então, dentro do sonho, estavam projetando uma holografia para achar que eu estava... na verdade, eu estava numa projeção, mas dentro da projeção conseguiram implantar uma holografia para tentar me enganar. Então, olha só isso, gente. Aí eu tive que identificar que era uma holografia, e aí realmente eu quis seguir um outro rumo de caminho, e a projeção fluiu de outra maneira. Então, realmente, a gente tem que entender, tentar entender isso aí com muita clareza. E essa questão de criar imagens assim, holográficas, que elas são tão perfeitas, a gente vai começar a confundir na gente o conceito de realidade. Porque eu estava assistindo aí pela internet um show de rock que eles realmente criam figuras holográficas gigantescas de anjos, a plateia, você olha e parece... Gente, até que ponto também aquilo não é real? Porque ali nós temos ondas eletromagnéticas formando aquela imagem. Só a gente está conseguindo captar aquela frequência, então o nosso cérebro interpreta como real, já até um certo ponto. Porque a gente está conseguindo visualizar e o nosso cérebro ele já tem uma configuração de que o que você enxerga é real. Então, se você enxerga uma holografia daquela que é feita através de ondas eletromagnéticas, ela é real também. Ela pode não ser tangível, você não consegue tocar, mas ela é tão real quanto qualquer outro objeto que você olhe e não consiga alcançar para tocar. Vocês estão percebendo o quanto isso está mexendo e o quanto a gente avança um pouquinho de tecnologia, a gente já começa a perceber todo esse contexto de construção de matéria ao nosso redor? Como é muito... Como a gente já foi enganada ali, Charles falando, enganado o tempo todo. Então, a questão só é o que está mais próximo, de repente a gente tem uma densificação maior daquela construção, porque a gente consegue tocar naquela energia. E outras são tipos de movimento energético que a gente não consegue tocar, mas a gente já consegue captar através dos nossos olhos. É muito louco. Eu, depois dessa questão de eu não saber o que é projeção ou não, pela dificuldade de não ter mais o estado vibracional, eu tenho voltado das projeções, mas assim, analisando, isso foi bacana, porque eu fico muito mais pensando em cada detalhe, e quando eu estou lá, está me deixando muito mais lúcida do lado de lá. Não que eu não vá ser enganada, que a gente acaba sendo enganada, estamos sendo enganada aqui o tempo todo, não é que não vai ser lá, né? Mas isso talvez esteja me auxiliando até a compreender mais tudo isso, sabe? De uma forma mais profunda até. Porque a gente fica muito na superficialidade, até mesmo quando mesmo no caso de ser projetor desde pequenininho, como a gente é e tal, e conseguir sair, mas a gente ainda tem essa coisa de você não... Você acabar se perdendo naquilo que querem que você veja. Não é? Eles montam aquilo, e aí quando a gente fala eles quem? Todas as consciências que estão por trás de toda essa construção do planeta, né? E que somos nós também. Também, que nós também construímos também. Os da simulação, aumentando o nível do observador, se somos a fonte, somos a fonte. Então, nós temos todas as informações e também criamos essa simulação toda para poder experienciar. Então, tudo foi criado por nós. E nós somos todos. Né? Temos que começar a entender, nós somos todos. E existe o eu individualizado? Sim. Mas em outros níveis conscienciais, somos coletivos. E eu acho engraçado que você falou do estado vibracional, essa questão da perda de conexão, né? Que a gente acha que a gente não está conectado, que a gente é um ser individual aqui embaixo, que está sofrendo, e todo mundo com mais dificuldade que o outro, e que as pessoas às vezes não conseguem fazer. Eu vi até uma pergunta aí... por que algumas pessoas têm consciência de projeção e outras não, mas eu já vou responder essa pergunta, até porque tem uma surpresa que a gente quer fazer no final da live aqui para todo mundo, né, Mary? A gente quer passar algumas informações. Mas eu acho que é interessante essa questão da conexão, e a gente, quanto mais conectado a gente está de novo, que a gente nunca perdeu essa conexão, a gente só não lembra da nossa conexão, a gente só não lembra que somos deuses, a gente só não lembra que a gente é a fonte também experienciando.
mas a partir do momento que a gente começa a ter essa conexão de uma forma mais forte, essa questão do estado vibracional que a Meire comentou, para mim também é engraçada, porque eu tinha essa questão também logo no início, né? Que você chega até a travar às vezes, né? Trava o maxilar, trava. Você está numa projeção tão consciente, que o terceiro olho, ele dói, mas chega a doer. Você sente ele vibrando e doendo, né? Numa espiral. Você trava o maxilar, e aí você tem aquela confirmação, pô, estou projetando. Né? Você acha, né, que está projetando aquela coisa toda. Mas conforme essa conexão ela vai retornando, esses sintomas eles vão desaparecendo. Por quê? E aí você começa a ver que você não está tão próximo aqui desse fractal de alma, né? Você não está somente nesse perispírito, e aí você já começa a se ver no mental inferior, outros tipos de corpos que são utilizados, e aí essa conexão vibracional, ela não precisa mais. E aí você começa a se questionar também, putz, não estou mais me projetando. Aí vem a holografia também, acabou a projeção porque eu não tenho mais o estado vibracional, né? E não é nada disso. A gente precisa realmente entender que a partir do momento que essa conexão aumenta, que você começa a acessar outras partes da sua mente que você não utiliza, e acessando outras partes da sua mente que você não utiliza, você não precisa mais daqueles fatores que comprovavam que você estava em projeção. Aí eu acho, é uma coisa que eu estou para falar já tem algum tempo, eu acho que isso é importante as pessoas entenderem isso, que não é que elas não estão projetando porque não sentem mais o estado vibracional, elas estão projetando sim, mas elas estão tendo um outro entendimento de outro corpo que não precisa desse estado vibracional. Como reconhecer uma holografia? Como não ser enganado? É difícil, Conceição. Né? Você imagina só, vamos lá. Vamos falar daqui de onde a gente está. Né? Nós estamos aqui, falamos do projeto Bluebeam. Coisas estão acontecendo aí no céu. Holografias acontecem na nossa frente. Esses shows mesmo, gente, já tem artista. Eu fui em Las Vegas há um tempo atrás. Tem uns 10 anos que eu não vou a Las Vegas, hein? Mas quando eu fui lá, se eu não me engano, tinha aquele Elvis Presley lá. Porra, fizeram uma projeção do cara lá. Era o cara no palco ali, cantando, e eu jurava que era ele que estava cantando ali. E era real. Vamos lá, vamos falar daqui. Vamos falar primeiro daqui, depois a gente entra na metafísica. Era real, gente. Da mesma forma que eu estou falando para vocês que esses dragões que aparecem em estádios voando, essas coisas que botam para gente, é real. Vocês não acham que Jesus Cristo vai vir? Jesus Cristo vai vir, sim. Jesus Cristo vai vir de novo, vai falar com vocês, vai enganar um monte de gente, aí 95% a 99% das pessoas vão cair na história de novo, que ele está retornando, aquela coisa toda. E será que vai ser uma holografia ou não? Então a gente tem que ter... É difícil separar o que é holografia ou não. Bote um óculos virtual desses mais novos. Se você botar um óculos virtual mais novo desses, da Apple mesmo que eu estou fazendo, eu não tive a possibilidade de botar da Apple. Eu botei o inferior, mas no inferior que eu botei, caramba, é um mundo ali dentro. E tudo está acontecendo. E se começam a jogar um vento no seu rosto, ou se tem alguma outra tipo de simulação que joga uma aguinha, que são esses efeitos aí 4, 5, 6D, você acha que você está ali. Esses simuladores mesmo, com esses brinquedos que a gente vai em parque, essas coisas, gente, é a coisa mais real do mundo. Você está voando e você não sai do lugar, e quando o negócio começa a cair, você está caindo, você sente mesmo que está caindo. Mas vamos lá, a gente está falando daqui. Quer só subir para física? Porque a gente falou daqui. Existe agora a holografia também em projeção. E vou falar para vocês, tá? Muitos projetores estão vivendo uma holografia. Tá? Então, existem diversos projetores aí que estão falando um monte de coisa. E às vezes até me assusta, tá, gente? Eu escuto um projetor falando que ele estava em projeção e ele abriu uma porta. Porra! Se ele precisa abrir uma porta para passar por uma porta, como é que o cara está em projeção? E, gente, isso aí é projetor com seguidor pra cacete, entendeu? Eu, por exemplo, sou um merdinha perto e tudo, mas não dá para entender isso. A gente tem que entender muito bem também que tudo que é limitante, né? Tudo que coloca uma questão limítrofe e que aquilo ali é uma barreira e não tem mais nada depois daquilo, questionem isso. Tá? Porque o universo ele é infinito, o mental é infinito. A gente não consegue enxergar nada ainda. Então, se colocarem uma imposição limítrofe para vocês, e se é só aquilo e não existem outras verdades, e não possam vir outras verdades, eu questionaria. Eu, como a ovelha negra e como um questionador, questionaria. Sentir cheiro e gosto, eu costumo sentir muito, dependendo da situação, em várias projeções. Já senti cheiro, já senti gosto.
Na verdade, eu sempre vi assim, a projeção você está vivenciando numa outra realidade. Então, isso vai muito de quando você volta, a caixinha certa do cérebro que você abre para guardar a informação lá na memória. Então, se você tem uma facilidade muito de identificar pelo teu paladar, como é que é? Gostos diferentes, não, fugiu a palavra. Se você tem essa facilidade, é lógico, quando você voltar, a tua área da memória gustativa ali, ela vai abrir para que você coloque a informação ali dentro. Olfativa, a mesma coisa. Eu tenho facilidade para sentir cheiro do lado de cá. Eu tenho um nariz muito bom, um nariz apurado. Tem pessoas que dizem que nem tem nariz, né? Mas eu tenho essa facilidade. Então, eu também identifico cheiros do lado de lá. Então, quando eu volto e trago a informação, eu abro direitinho a minha caixinha da memória olfativa lá e jogo a informação dentro, e aí, quando eu acordo, está lá na memória. Pelo menos, eu vejo desse jeito, né? Sim. Agora, a gente também tem que entender, né, a questão das caixinhas, né? O que é projeção, o que é bilocação, o que é projeção de consciência, né? A gente vai falar bastante dessa diferença toda aí, né? Sim, porque a partir do momento também que você está projetando a sua mente, o seu mental, você está fazendo uma projeção consciencial, onde você está aqui acordado, você está numa outra localidade, ou você está fazendo uma bilocação, aqui você está lá, você também está. Então você também vai sentir os cheiros daquela localidade, você vai interagir com aquela localidade, sentindo tudo do seu corpo aqui. Então, essas caixinhas, por isso é que eu estou querendo aos poucos ir desmistificando isso, porque elas vão confundindo, né? E a linha realmente é muito tênue e dá confusão na cabeça das pessoas. A gente está desenvolvendo muita sinestesia, Tânia, comum. É você sentir de longe o cheiro das coisas, determinadas palavras. Lógico que a sinestesia é mais trocando, tipo, você vê uma palavra e você sente um gosto quando você fala aquela palavra, você sente um cheiro quando você vê uma cor. Mas isso está acontecendo demais da gente conseguir olhar a imagem e trazer o cheiro, porque é o futuro da tecnologia. A gente vai conseguir transmitir essas moléculas mais voláteis do cheiro, que é o que constitui, né, os odores e tal, através de ondas também eletromagnéticas. De alguma forma vão chegar até a gente. Isso é o futuro. Rapidinho. Isso é o futuro. Vocês estão gostando de ouvir bastante sobre projeção, bilocação? Tiesco, acho que já dá para a gente contar novidade aí para eles. Vamos lá, vou deixar com você, por favor. Então, gente, vocês já viram que, assim, eu e Tiesco, a gente está batendo um bolão mesmo em nível de informação. É lógico que ele tá trazendo informações dentro do meu trabalho. Eu cheguei num ponto do trabalho que eu mesmo ficava assim empacada, batendo na parede, que ele ele passou, e aí ele está trazendo essas informações para que também o meu trabalho cresça, e a gente está numa simbiose muito bacana. Eu acho que não só em nível de trabalho, mas energeticamente, acho que vocês já perceberam, foi um reencontro muito bacana. Eu falo reencontro porque eu tenho certeza que não foi daqui, né? A gente sabe até como aconteceu essa nossa amizade, e engraçado que a gente não fala a mesma língua, mas a gente fala na mesma sintonia. Isso é que é interessante. Acho que as pessoas já até perceberam isso. A gente não está falando a mesma língua, não. Porque muitas vezes ele fala coisas que eu não entendo, eu tenho certeza que às vezes eu falo coisas que ele também... Mas a gente tem uma sintonia muito grande para integrar os nossos trabalhos. Então, a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro, dia 22, né? Vai ser estamos estreando o nosso projeto, tá? Extracorporeal Experiences. A gente vai fazer com vocês em vários pontos depois, mas o primeiro é aqui no Rio de Janeiro, dia 22 de junho, um dia inteiro, a gente juntinho, Tiesco falando bastante da questão da bilocação, eu trazendo a projeção astral, os dois juntos falando do novo DNA projetivo aí, dos energogenes, porque a gente vai fazer também o que nós fizemos lá em Portugal, que foi a ativação da capacidade projetiva, e vai ser na Barra da Tijuca, tá? Então, eu sei que... Mas, tem BRT, eu sei que muita gente diz assim, mas na Barra é um pouquinho longe. Tem o BRT, tem o metrô para quem vem da Zona Sul para depois pegar o BRT. Vai ser pertinho da Avenida das Américas ali. Então, anota na tua agenda, dia 22 de junho. Tá em cima aí, a gente tem um mês. Uma coisa vagas limitadíssimas, o espaço não é tão grande, a gente vai ter vagas
para a gente começar. A gente está realmente dando pontapé inicial no nosso projeto Extracorporeal Experiences. E eu achei muito legal a gente estar juntinho aí, para a gente trazer mais informação mesmo, a gente juntar, unir essas duas pontas aí, para a galera, porque uma das coisas de tudo isso que a gente falou, que foi até qual o objetivo, como descobrir. Gente, uma coisa mais importante nisso tudo, isso aí eu falo que eu sou de carteirinha e desde menininha, a projeção astral, sendo holografia, não sendo, ou sendo algo projetado por alguém, quando a gente está bem conectado, cara, ela muda a nossa vida mesmo. Toda essa questão de você conseguir do outro lado enxergar um pouco, nem que seja só da sua realidade. Eu não vou dizer que nem que seja a verdade do mundo, é a sua verdade. Isso muda, você cresce, você consegue acessar informações que as outras pessoas não acessam, você consegue transformar a sua vida do lado de cá. Eu sou suspeita porque a projeção astral sempre me ajudou, sempre me ajudou muito. E a questão da bilocação também, porque aí a gente já está aprimorando até o negócio. E aí você já consegue ter uma visão mais abrangente ainda de tudo, ter acesso a informações muito mais amplas do que a própria projeção permite. Então, eu acho que vai ser muito bacana esse nosso encontro aí, Tiesco, com vocês. Tá? É isso aí. E vamos falar muito dessas questões todas, né? Não só da teoria, né? Então a gente vai desmistificar muitas coisas a respeito dessas capacidades psíquicas, né? Até por isso o nome, né? Eu nem lembro o nome direito ainda. Extracorporeal Experiences. Eu sou rico com o nome, então não se preocupem com isso. Mas então a gente vai passar desde o básico, né? Desde dos sintomas, né? Do que a gente sente quando está começando a projetar, o porquê que a gente não consegue se projetar, dessas capacidades, dessas aberturas que tem como fazer um trabalhinho para auxiliar também, para melhorar isso tudo. Vamos perder medos, vamos mostrar tudo como é feito desde o início, entendeu? Desde o básico. Então, teremos a teoria e também faremos a questão prática, tá? Teremos no evento também uma questão prática, onde a gente vai fazer uma projeção controlada, né? É claro que vai ser tomando conta de vocês, aquela coisa toda, limitada a uma certa localidade. Isso num primeiro momento. Depois a gente pretende fazer outros tipos de projeções, inclusive para fora do planeta. E vamos começar a passar essas experiências todas para vocês, de uma forma que seja consciente, né? Para que as pessoas começem a se entender e para que vocês comecem a ter o entendimento de que o caminho interno, né? Esse tipo de conhecimento que a gente vai passar, não é que você vai depender de ninguém. Você vai pegar, aprender, internalizar e utilizar da melhor maneira possível para você ter as suas verdades. E você não depender mais de um terceiro aqui na telinha passando verdades para você e você poder pegar essas informações por si próprio. Então, basicamente, eu fiquei bem feliz com essa parceria com a Meire, né? Quando ela me convidou, eu fiquei super animado e eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, iniciando esse projeto com a Meire, e eu acho que a gente tem a capacidade de ajudar muitas pessoas, né? E desmistificar muita coisa também. É verdade. E ainda vamos fazer no finalzinho do nosso encontro lá a ativação para quem quiser fazer, ativação da capacidade projetiva também, porque eu não consigo fazer sozinha muita gente. Então, Tiesco está lá também para a gente fazer essas ativações todas. E eu estou levando, assim, estou muito feliz mesmo da gente estar construindo isso aí, é um caminho juntos. E até para o pessoal que me acompanha aí, gente, que estava todo mundo esperando, já tinha uma turma já de pessoas que vocês que sabem que a gente vai lançando de tempos em tempos, a gente abre a turma do Projeção Astral, né? Então faz o lançamento, a gente cria um evento. Eu não vou lançar, não sei quando, talvez lá para setembro, outubro, só que vai voltar o Projeção Astral Upgrade. A gente está se reformulando, vocês acompanharam aí tudo. Então, quem estava esperando é uma boa oportunidade, ao invés de fazer o curso, quem estava aí na fila de espera do curso online, quem for do Rio de Janeiro, faça o presencial. Até porque é melhor, porque a gente vai estar fazendo um workshop, a maioria das pessoas já tem bastante noção de projeção, então quem tem vai ser perfeito, porque só vai acrescentar informações novas e vai ter a ativação da capacidade projetiva que eu só posso fazer presencialmente.
Eu não posso fazer online. Então, quem faz projeção astral comigo online não tem ativação. Então, quem é do Rio vai ter uma oportunidade de fazer também a ativação da capacidade projetiva. Vai ficar o dia todo com a gente lá, vamos fazer alguns exercícios, porque aí o Chesco ele tem essa facilidade para conduzir vocês, eu vou estar lá juntinho com vocês também. Então, vai ser legal, porque eu sempre quis fazer, mas de forma controlada, dentro de um ambiente controlado, que a gente possa estar ali junto. Então, é isso, tá? E vamos fazer uma troca de experiência, que é o principal, né? Eu acho que o mais interessante desses eventos, desses cursos, é estar presente com as pessoas, trocar experiências e entendam que o que a gente está passando de informações, a gente aprende muito mais do que vocês. Então, para a gente é um prazer enorme estar passando esse tipo de informação e estar ali com todos vocês, trocando essa energia. Ó, sigam o Chesco no Insta. A gente vai colocar o link da divulgação desse trabalho lá no Insta do Chesco, para não confundir também, porque eu também estou fazendo a ativação do protocolo 3, que vai ser no Jalapão, que o Chesco vai estar presente também. A gente vai fazer essa ativação da magia natural lá no Jalapão. Então, eu vou deixar no link do meu canal, do meu Insta, está o da ativação do protocolo 3. E a gente vai colocar no link lá, na bio do Chesco, a gente coloca o link para esse trabalho que a gente está fazendo junto, esse projeto do Extracorporeal Experience, tá? Só para não confundir, senão fica ali meio bagunçado o negócio. E a gente vai deixar o link também aqui na descrição do vídeo, desse vídeo aqui. Quem tiver interesse, aí depois a gente deixa aqui na descrição. Na verdade, acho que vai cair direto no suporte, o suporte vai direcionar vocês, ou a gente deixa já direto o link, a gente vai ver. Mas vai ficar aqui embaixo. Tá? Então, não deixem de seguir no Insta. O Chesco Carnevale está como Merkabá Dimensional lá no Instagram, e aqui ele também tem um canal que também é Merkabá Dimensional aqui no YouTube. Tá? E o mesmo a Meire. Para quem for ver depois lá no canal lá, também sigam a Meire, por favor. Mas a Meire também não precisa de apresentações, né? A Meire já está aí há um tempo aí nessa caminhada aí, mas para quem não conhece a Meiroca, então estaremos juntos aí. Tá bom. Tá gente, bom? Obrigada de coração, viu? Ó, cumpri o horário. Eu falei para você, vamos fazer direitinho. Ai, eu agradeço, eu estou morrendo de sono, gente. Hoje eu estou acabado. Nossa Senhora. Fala, não, eu estou esses dias com um sono demais. Sono, não sei que está um sono mesmo batendo na gente. Não sei, não, eu sei o que é. Depois a gente até conversa, mas realmente está pegando muita gente. A gente está gastando muita energia mesmo, tá? Então, quem pode dormir, tá? Não brigue com sono, não. Eu sei que as pessoas estão trabalhando, mas quem pode dormir, descansa mesmo. Tá bom? Tem a anomalia do Atlântico, né, Meire? Uma onda de 45 metros. Pois é. Deixa para lá. Vamos embora. Deixa quieto. Vamos lá. Obrigado a todo mundo. Gente, obrigada de coração. Boa noite aí, Chesquito. Boa noite para vocês. Fiquemos todos com a luz. O Frank que fica me zoando sempre que eu falo. Então vai me zoar, não, hein? Tá bom, beijo. Beijão. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.